Cumprimento a cidade de Pinheiro Machado com a paz do Senhor Jesus nessa noite. Vou compartilhar uma palavra de Deus. A palavra de Deus diz, e o Espírito diz às igrejas: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos para fazer a vontade de Deus e compartilhar aquilo que Deus deu nessa noite. Isaías, livro de Isaías, capítulo 30, diz a palavra do Senhor: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Palavra do Senhor nessa noite. O Senhor está falando nessa noite de um povo que, assim como no tempo em que o profeta Jeremias era enviado a Jerusalém, enviado a essa terra que se rebelou contra Deus, o povo de Israel. Não é diferente nos dias atuais, nos quais o Senhor disse na sua palavra que a maldade iria aumentar e por isso o amor de muitos seria esfriar. Tempos nos quais o Senhor anuncia a volta dele, a volta do Filho de Deus, que será num tempo em que muitos irão a se escandalizar. Muitos estarão vivendo nos seus bens prazeres. Muitos estarão como no dia de Noé, no dia de Ló, nos quais a palavra do Senhor nos diz que estavam todos bebendo, comendo, casando-se e dando-se em casamento, vendendo, comprando, plantando e edificando, fazendo suas vidas normais. E se esquecerão de tomar conselho do Espírito de Deus. Muitos estavam tomando conselho em outros espíritos, em outros deuses, em outras ideologias, em outras religiões. Saiba que o Senhor nos diz que a religião não salva, diz a palavra em Tiago. Porque a religião não salva, por quê? Porque a religião verdadeira que o Senhor deixou estabelecida é a de visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se guardar da corrupção do mundo. Quando o ser humano se preocupa não somente por entesourar nessa vida, por viver só para si mesmo, viver no seu próprio egocentrismo, viver nos seus próprios interesses, e tem o interesse de ajudar, estender a mão ao que está caído, ao próximo, sabendo que nessa vida sempre pode ter, a pessoa pode ter também uma recaída e precisar daquele que está ao seu lado, aquele que pode cruzar por si. E a palavra nos diz que tudo que o homem semear, isso também colherá. Se a gente quer colher coisas boas, então tem que sembrar sementes boas. Mas se se semeia sementes más, se colherá também frutos maus. E por isso que o Senhor nos ensina na sua palavra observar as árvores, porque a árvore boa não pode dar maus frutos e a árvore má não pode dar bons frutos. Pelos frutos vos conhecereis. Tem muitos que estão falando de um Cristo que está morto, pregado num madeiro. Tem muitos que estão falando de um Cristo que só dá prosperidade e ganância. Tem muitos que estão fazendo diferentes cristos para seus próprios interesses, para os seus próprios interesse comum de cada um. Mas sabemos que o Cristo que estamos pregando é um Cristo vivo, e morreu e ressuscitou ao terceiro dia.
para salvar, para libertar, para convertir a alma do homem da sua vida de pecado e de erro para uma vida de santificação, para poder levar para a vida eterna. Como eu sei que eu posso ter uma vida eterna? Examinando a Sagrada Escritura e sabendo que nela, escudriñando a palavra de Deus, João 5:39, podemos ter, escudriñando a Sagrada Escritura, a vida eterna, examinando ela dia a dia, não deixar-se enganar, porque surgirão falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos, e enganarão a muitos nesses tempos do fim, ensinando que o homem e a mulher vai obter a sua paz interior, a sua salvação, a sua consciência limpa, levando algo em troca desse bem-estar num templo, num lugar que é feito por mão de homens, mas que muitas vezes já Deus não se encontra mais ali, porque Deus diz a sua palavra, não habita em templo feito por mão de homens, mas Ele não rejeita aquele coração contrito e humilhado que se aproxima a Ele, que quer conhecer Deus, que quer realmente ter um encontro com Jesus. O Senhor nos está dando nessa palavra a entender que aquele que não procura a salvação através da Sagrada Escritura, através do Espírito do Deus vivo, que é o que convence o homem de pecado, justiça e juízo, aquele que não procura conhecer a vontade de Deus, esse homem só está acrescentando pecado a pecado. E saiba que o pecado conduz o homem à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Muitos estão consultando adivinhadores, muitos estão consultando aos mortos, muitos estão consultando a deuses que estão mortos, porque estão feitos também por mão de homens. E todo aquele que fabrica deuses, que tem mãos, que tem pés, que tem olhos, que tem ouvidos, mas que não podem caminhar, que estão aí, estampados numa parede, estão num lugar fixos, eles não podem caminhar, diz a palavra do Senhor. Eles podem ter pé, mas não podem caminhar, olhos têm, mas não veem, tem nariz, mas não cheiram, tem ouvido, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam. E aqueles que fabricam esses deuses, diz a palavra do Senhor, que são como eles, são cegos, e estão confundidos. Deus é um Deus de mortos e não de vivos, é um Deus de vivos e não de mortos. É um Deus que se agrada com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É um Deus que se agrada naqueles que o adoram sem precisar ver para crer que Ele existe e Ele é real. Como eu sei que Deus é real, que Deus é verdadeiro, que Deus existe, que Deus realmente é também o Filho do Deus vivo, que veio à terra e se manifestou como nós, humanos, mas que não pecou nunca. Como eu sei? Através daquilo que Ele faz pela fé que é concedida ao homem, que é um dom gratuito, e não é do homem, que vem de Deus. Quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, diz a palavra do Senhor que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é gerada no coração do homem e da mulher, e aquilo que parecia impossível, aquela doença que parecia que era incurável, aquela situação na família que era irreversível,
não havia solução. E a pessoa deixa que verdadeiramente o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da verdade, o Deus que se comprasse na verdade e não na mentira, deixa que Ele tome a situação, tome essa causa, e Ele opera na vida do homem, e Ele liberta aquele que está viciado, que está todo corrompido nos seus pecados, nas suas imundícias, nas suas injustiças, nas suas prostituições, nas suas maldades, nas suas depravações. Entra Jesus, o Filho do Homem, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno, aquele que pegou a chave do inferno da mão do diabo. Ele, se deixa Ele entrar na sua vida, no seu coração, na sua casa, na sua família, no seu bem, no seu emprego, em toda a sua causa, em todo o seu ser, deixa Ele entrar e pela fé começa a crer naquilo que Deus pode fazer. Aí conhecerá que esse Deus é vivo, é real, o Deus que pode lhe levar para uma eternidade na qual não haverá mais sofrimento como há na terra. Não haverá mais injustiça, não haverá mais dor, não haverá mais lamento, não haverá choro, não haverá fome, não haverá tristeza. Será uma eternidade a qual vai desfrutar com aquele que amou a sua alma. Ele ama a sua alma, por isso é que hoje se encontra através da sua palavra, através do seu Espírito, falando essas palavras, para que o homem e a mulher se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Saiba que os pecados que estão encobertos, Jesus está vendo. O Espírito Santo, o Deus vivo, que tem olhos como chamas de fogo, vê todo o seu caminhar, desde o dia do seu nascimento até a morte, e Ele irá julgá-lo. Essa palavra irá julgá-lo. Não sou eu, não somos nós, é a palavra de Deus. E Jesus virá nas nuvens e arrebatará o seu povo escolhido, aquele que creu verdadeiramente na mensagem do Evangelho, aquele que abandonou as suas velhas práticas, aquele que abandonou a maldade que fazia para o seu vizinho, aquele que abandonou aquilo que fazia por inveja, por cobiça, aquilo que fazia para pegar aquilo que não era seu, a mulher do seu próximo, o marido da sua próxima, aquilo que fazia para poder ter um lugar melhor no trabalho, no seu emprego, querer pegar aquilo que não é seu, querer fazer a maldade para aquele que estava confiadamente do seu lado. Tudo isso Deus trará à luz e será julgado o homem e a mulher que não se arrepender dos seus maus caminhos. Saiba que hoje é o dia de salvação. Se ouvirem a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque Jesus irá julgá-lo naquele grande dia. Hoje Ele é advogado, mas em breve Ele será como um juiz e vai julgar cada uma das suas obras. Trará juízo, dará segundo as suas obras, sejam boas, sejam más. Ainda fogo, Jesus. Ainda fogo desse tempo. A palavra do Senhor nos diz que a vinda do Filho do Homem, antes da vinda do Filho do Homem, antecederá muitos sinais que já estão acontecendo. Terremotos em muitos lugares, pestes abundando cada vez mais, fome, a iniquidade, a violência aumentando. Quanta violência se vê hoje em dia nos noticiários, quanta maldade contra os inocentes. Tudo isso não ficará impune. Todo abuso contra crianças, toda imoralidade, toda perversidade, toda violência, toda morte, homicídio, feminicídio, tudo que tem aumentado nos dias atuais. Roubo, corrupção moral,
O homem não se conforma da maneira com que nasceu, quer mudar o sexo. Isso foi Deus que deu. A mulher não quer ser mais mulher, quer ser homem. Isso Deus foi que deu. No princípio, Gênesis diz a palavra do Senhor. Deus fez homem e fêmea. Deus fez homem e mulher. E ambos deixarão pai e mãe, se unirão e serão uma só carne. Mas o homem e a mulher têm distorcido, não quer dar ouvido a essa palavra. Não quer dar ouvido ao conselho que o Espírito quer dar para o ser humano, para poder livrá-lo desse fogo, dessa chama ardente que vai queimar por uma eternidade. Ele não quer, ele não se conforma. Ele quer ser conforme ele mesmo quer. Pensa que o dono do corpo, pensa que é dono da sua vida, pensa que é dono, mas a palavra do Senhor nos diz que o corpo, ai daquele que destruir o seu corpo, Deus o destruirá também, diz a palavra do Senhor, aquele que destruir o seu corpo, porque o corpo foi engendrado e foi permitido por Deus, esse corpo que tem, muitos têm transformado a sua imagem, e já não é a imagem de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus fez o homem e a mulher e fez a imagem e semelhança de Deus. Estão transformando essa criatura que Deus fez em algo que é irreconhecível. É triste, mas é isso. E Deus quer também dar o perdão para essa pessoa, para essas almas que têm todo o direito de salvação. Porque Jesus deu esse direito, Ele pagou o sangue dEle. Ele perdoa os pecados. Ele perdoa esses pecados que parecem terríveis diante de Deus. Ele ama realmente a alma do mais perdido pecador. Ele veio para o vil. Ele veio para aquele que já não tem mais valor, ou pensa que não tem mais valor. Porque ele veio buscar o que se havia perdido, diz a palavra do Senhor. Diz a palavra em Romanos, capítulo 1, verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. E como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Palavra do Senhor. O convite de salvação é hoje. Aquele que tem o poder para limpar a alma do homem através do seu sangue precioso chama-se Jesus Cristo de Nazaré.
Ele é aquele que pode dar paz à alma do homem que se encontra aflita em meio às suas preocupações, em meio a esse vazio da sua alma que não pode encontrar através dos prazeres dessa vida. Pode até encontrar por um momento, mas depois volta essa angústia, essa tristeza, tem um vazio que somente a água da vida dada por Jesus pode saciá-lo. Deus está chamando aqueles que são os escolhidos para uma tão grande salvação, somente pela fé, crendo, recebendo, pois se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não tem outro meio pelo qual o homem e a mulher possa ser salvo, a não ser por meio do único nome sobre todo nome, se chama Jesus. Amém.